Você vai viajar para o Chile no mês de julho? Esse vídeo então é para você, porque nós vamos te mostrar tudo sobre a neve, quais centros de esqui já estão funcionando, a mala ideal, os passeios, as atividades para fazer aqui. Então cola o olho nesse vídeo e vem comigo! Sem enrolação, a primeira coisa que você precisa saber é que julho é o mês de altíssima temporada, é o mês que Santiago está cheio de turistas brasileiros, então é super importante você se programar com antecedência. Feche os seus passeios antes, gente, não deixa tudo para última hora, porque é o mês que está assim, tudo muito cheio. É o mês também que as temperaturas já estão mais baixas. Eu tô gravando esse vídeo agora aqui no Parque Araucano e tá fazendo 10 graus. Hoje pela manhã o dia amanheceu com 2. Então a variação de temperatura é mais ou menos essa. Manhã mais frias com 2, 3 graus. Durante o dia a temperatura sobe chegando a 14, 15 graus. E à noite, agora 5h40 da tarde, quando o sol se põe, a temperatura cai de novo, fazendo 10 graus e à noite vai cair para 8 graus. Então você também precisa estar com a mala, com roupas bem quentinhas. Nós vamos falar sobre a mala também. Já deixa o like nesse vídeo que eu tenho certeza que ele vai te ajudar. E uma forma que você tem de ajudar a gente é deixando um comentário, deixando um like, compartilhando esse vídeo com quem vai viajar com você para o Chile. E a novidade para esse ano é esse tobogã gigante no gelo. Olha que legal, gente. O pessoal pega a boia e desce no gelo. Desde lá de cima, desce escorregando no gelo. Olha que massa! E o bacana, esse horário é bacana de vir, porque tá no finalzinho do dia, tem essa luz, fica mais bonito ainda. Aqui é a entrada do tobogã. E tem um QR Code ali para você escanear. Eu escaneei e acabou de sair aqui as informações para mim. Funciona todos os dias, de segunda a domingo, de 11 da manhã às 10 da noite. E o preço é esse: 10 mil pesos para 5 barradas, ou seja, 5 descidas, e 6 mil pesos para 3 descidas. Aqui está a pista de patinação no gelo. Desse lado de cá, a roda gigante, e atrás de mim, onde a gente saiu agora, está o tobogã. E você tem que comprar separados, tá? A compra da roda gigante é por ali, do tobogã aqui e por aqui a pista de patinação no gelo. Vamos falar da neve, porque quem está viajando agora no inverno, eu tenho certeza que o objetivo principal é ver a neve. Então vamos começar falando o seguinte para vocês. A gente está gravando esse vídeo hoje, dia 23 de junho, que é geralmente a data que abrem as estações de esqui. Porém, esse ano a neve está mais lenta. Caiu uma nevasca no dia 10 de junho e depois dessa data quase não tem nevado mais. Atualizações para vocês. Acabei de entrar aqui no Instagram do Parque Farellones, que está anunciando uma abertura parcial para o dia 26 de junho. Então, 26 de junho já vai abrir algumas atividades no Parque Farellones e também uma abertura parcial aqui em El Colorado, tá? Eu acredito que essa neve que vai cair esse final de semana, e eles devem fabricar um pouco de neve para colocar algumas atividades funcionando. Então, atualizando para vocês, Vale Nevado aberto, Farellones vai abrir de forma parcial e El Colorado também, abertura de forma parcial com algumas pistas, porque o que estava aberto em El Colorado
era apenas a cadeirinha, mas agora eu tô vendo aqui que vai abrir algumas pistas também. Importante você saber que assim que cair alguma nevasca, a gente vai contar imediatamente lá no nosso Instagram. Se você não segue a gente ainda, @blog Nós no Chile, escaneia aqui esse QR Code que você vai cair direto no nosso Instagram, que entregamos notícias assim atualizadas para vocês sobre a neve, previsão de neve, temperaturas também. Tá fazendo bastante frio em Santiago, mas esse ano choveu pouco e tem pouca neve até o momento. Hoje, dia 23 de junho, que a gente tá gravando o vídeo para o nosso canal aqui do YouTube. Já que eu comecei aí falando para vocês os passeios, vamos falar dos passeios que vocês podem fazer no mês de julho. Vamos separar em 2 blocos: os passeios que você vai precisar contratar uma agência e os passeios que você vai fazer por conta. Se você está viajando em julho e quer ver a neve, recomendo ter 2 dias de neve no seu roteiro. Um dia de Vale Nevado, um dia pode ser Farellones, que a gente está aí com dedinhos cruzados, para que depois do dia 10 de julho já tenha neve suficiente para abrir o Parque Farellones. Então você pode fazer o Parque Farellones. A Sousas Tour, que é a nossa agência parceira da nossa total confiança, oferece também um sunset que é maravilhoso, com um piquenique na Cordilheira dos Andes, que é assim, incríveis. É um dos passeios que eu adoro. Já tem vídeo aqui no nosso canal desse sunset, a gente vai deixar na descrição desse vídeo. Você pode fazer Portillo também. Portillo a gente sempre recomenda que você coloque no início do seu roteiro, porque a estrada para Portillo sempre costuma fechar. É importante você saber isso. E você pode também fazer El Colorado, que tem a opção do Whisky Day ou uma opção de passeio com cadeirinha. Já tem vídeo no nosso canal do YouTube aqui para você. Outros passeios que você vai precisar contratar uma agência é Valparaíso e Vinha del Mar. Uma vinícola. A vinícola você pode fazer por conta ou com agência. A vantagem de fazer com agência é que você consegue visitar 2 vinícolas no mesmo dia. Mas na nossa página tem opções de vinícolas que você pode ir por conta. A gente vai deixar o link na descrição desse vídeo aqui também para vocês. Então, consultem a nossa agência parceira, que é a Sousas Tour, para vocês fecharem os seus passeios e já chegarem aqui em Santiago com todos os passeios reservados e não chegar aqui, gente, ficar batendo cabeça, o que eu vou fazer? Ah, não tem Portillo para amanhã. Ah, queria ir no Vale Nevado, não tem. Evitem esses problemas, já viajem com o roteirinho fechado e evitar passar perrengue aqui no Chile. Passeios que você pode fazer por conta. Vamos começar com o Centro Histórico, a troca de guarda que acontece em dias alternados. A gente tem o calendário na nossa página. Escaneie esse QR Code aqui para você acessar o calendário da troca de guarda e ver os dias que acontece esse evento, que é grátis aqui em Santiago. Você pode fazer um city tour nesse caso. Você também pode contratar uma agência ou fazer por conta. Ali do centro você já conhece o Cerro Santa Lucia, já conhece o bairro Lastarria. Tem vídeo do bairro Lastarria aqui no nosso canal também. Outro passeio imperdível é o Cerro San Cristóvão, que você pode subir de funicular e descer de teleférico, ou subir e descer de teleférico, vale super a pena. Esse passeio do teleférico vale a pena depois você ir almoçar no restaurante Mestiço, que fica no Parque Bicentenário. É um restaurante muito bacana e o Parque Bicentenário é lindíssimo, bonito, bem cuidado, tem brinquedos para crianças, então vale super a pena. Sky Costaneira também muito legal, para ver o pôr do sol e para ver Santiago em 360 graus. O Sky Costaneira é a torre mais alta da América Latina. E aí a gente chega aqui no Parque Araucano, que você pode chegar aqui 2 horas da tarde e ficar até 8 horas da noite, porque tem muitas atividades aqui para fazer, como
algumas dessas que a gente acabou de mostrar para vocês nesse vídeo. Gente, o Nós no Chile, ele não é só canal do YouTube, ele tem uma página, a gente tem uma página muito completa, nosnochile.com.br. Escaneia esse QR Code aqui, você vai sair direto na nossa página, que tem roteiros para fazer de metrô, tem roteiros para você conhecer Santiago caminhando, tem pontos turísticos para você visitar totalmente de graça, os parques de Santiago. Enfim, quem gosta de uma boa leitura, vale a pena acessar a nossa página e se perder ali pelos vários artigos interessantes e relatos reais desses nossos 12 anos morando aqui no Chile. Nós no Chile é Instagram, é canal no YouTube, é página e agora também a gente está chegando lá no TikTok para agradar todo o público. Eu sei que planejar uma viagem não é tão simples como parece e nem todos têm tempo de ficar ali lendo, buscando informações. Mas a gente tem a solução porque temos o nosso guia de Santiago e arredores, que é um guia em vídeos. São 30 vídeos para você assistir e conseguir organizar a sua viagem para o Chile sem passar perrengue. Nesse nosso guia tem inclusive um roteiro completinho de 7 dias de viagem aqui para Santiago e arredores. E o que é melhor, gente, custa apenas R$ 79,00. Vale super a pena, um material com muita referência, um material de quem mora aqui no Chile há 12 anos. Escaneia aqui esse QR Code e acessa a página com todas as informações do nosso guia. Compra porque você não vai se arrepender, o material tá incrível. O que você precisa saber antes de viajar para o Chile no mês de julho? Antes de arrumar as malas, presta bastante atenção nessas informações que a gente vai passar para vocês agora. Primeiro, fuso horário aqui no Chile. A gente está com 1 hora a menos de fuso se comparado ao horário de Brasília, né? Então, a gente aqui 1 hora a menos. Dias mais curtos. O que significa isso? Que o dia só clareia quase 8 horas da manhã. 7 horas, gente, tá tudo escuro aqui ainda. E o sol se põe por volta de 5h40, 6 horas da tarde, é o horário do pôr do sol. Então, os dias são mais curtos. E uma coisa também que é totalmente diferente do Brasil é que a vida aqui no Chile começa mais tarde. Todo o comércio começa a abrir depois das 9 horas da manhã. Nada aqui funciona muito cedo. Documentos para você entrar no Chile. Você pode viajar com sua identidade desde que ela tenha menos de 10 anos de uso. O modelo novo da identidade serve para entrar no Chile. Ou o seu passaporte dentro do prazo de validade. E se vai viajar com criança, a criança também precisa ter identidade ou passaporte. A certidão de nascimento não serve para viagem internacional. Isso é super importante. Vai lá conferir como que está a sua identidade. Se ela estiver muito antiga, muito velha, você vai precisar de fazer uma nova. Outra coisa importantíssima, principalmente se você pretende esquiar, contratar um seguro viagem com cobertura para atendimento médico hospitalar aqui no Chile. Nem pense em fazer uma viagem internacional sem o seguro. Através do nosso link, com o cupom Nós no Chile, você pode ter até 30% de desconto. A gente vai deixar o link na descrição desse vídeo aqui para você contratar e a gente ainda ganha uma pequena comissão que ajuda muito a gente. A temperatura já caiu mais aqui ainda, 10 graus agora. Eu tô até sentindo falta de uma luva porque minha mão está gelada. Então, o que tem que ter na sua mala, gente? Tem que ter agasalhos mais pesados, tem que vestir as 3 camadas. Aqui na parte de cima eu tô com as 3 camadas. Eu tô com a térmica, por baixo dessa aqui eu tô com uma de lã e eu tô
com esse agasalho que é mais grosso e ainda tô sentindo frio. Então você precisa estar preparado. Na parte de baixo aqui, eu recomendo sempre ter uma meia calça térmica por baixo da jeans, tá vendo? Eu tô com uma meia calça térmica, eu tô com uma meia térmica bem grossa e tô também com uma bota. Agora no inverno, eu só uso essa bota porque é maravilhosa e deixa o pé quentinho. Manter o pescoço aquecido é essencial. Então eu tô aqui, ó, com esse cachecol bem quentinho, meu pescoço tá bem quentinho, tô aquecida. Se você sente mais frio, aí você pode usar também a luva e alguma touquinha, inclusive para proteger as orelhas que ficam geladas. A sua mala, então, precisa ser uma mala que tem que estar preparada para 2 graus, que é a temperatura que faz pelas manhãs. Já tem 2 vídeos aqui no nosso canal que vai te ajudar muito. Um é a nossa mala, que eu mostro todas as roupas, o que colocar na sua mala, as camadas. E o outro, preços de roupas de inverno aqui no Chile. Porque vale muito mais a pena comprar aqui no Chile do que comprar no Brasil. A gente sempre recomenda que você tenha uma mochila no dia dos passeios, principalmente nos passeios de neve. E o que tem que ter dentro dessa mochila, Rose? Anota aí, lápis e papel na mão. Você tem que ter, gente, alguns lanchinhos mais práticos, principalmente para quando vai passar o dia inteiro fora, passeio de dia completo. Você precisa ter protetor solar, óculos escuro para o passeio de neve é essencial. Protetor labial, porque resseca bastante o lábio. Você vai sentir necessidade de hidratar esse lábio o tempo todo. Creme para as mãos também é fundamental, porque dá uma ressecada na mão. Uma garrafinha de água, importantíssimo, para subir as 60 curvas até chegar no Vale Nevado. Algum remedinho de enjoo é importante também. E algum lencinho de papel, lencinho umedecido, porque na neve o nariz escorre sem você perceber, então é bom ter um lencinho de papel. Agora deixa aí nos comentários o que mais você vai colocar na sua mochila para o dia do passeio da neve, além dessa listinha que eu já acabei de entregar para você. Para os passeios de neve, você pode alugar a roupa completa, que é a roupa impermeável, com bota, com óculos, luvas. A loja Linda Brasil, que tem roupas bem estilosas e kits a partir de R$400. Não quer investir muito em roupa de neve mais cara? A outra opção é a Fest, que é do mesmo grupo da Linda Brasil, que tem conjuntos completos a partir de R$199. Lembra de falar que é seguidor do Nós no Chile, porque tanto na Fest como na Linda Brasil, com o cupom Nós no Chile, você tem desconto. Já tem vídeo dessas lojas aqui no nosso canal. Esse canal Nós no Chile, gente, tem de tudo. Deixa o like nesse vídeo, deixa o like, deixa um comentário aí. Dia 16 de julho é feriado aqui no Chile, porém é um feriado religioso, não é irrenunciável, então provavelmente quase tudo vai estar funcionando normalmente, principalmente pontos turísticos. As estações de esqui funcionam todos os dias, tá? Muita gente me pergunta, é feriado, fecha, final de semana, fecha? Não. Abriu temporada de neve, vai até o final sem fechar nenhum dia. Vinícolas funcionam também o ano inteiro. Você consegue fazer passeios para vinícolas agora no inverno, porque elas funcionam normalmente, tá? Dica importante para você não chegar no aeroporto de Santiago e ficar perdido e sofrer algum golpe, ser assediado por taxistas que se dizem oficiais. Contrata o transfer, que é da nossa total confiança. Vem me buscar. É o nosso transfer oficial aqui em Santiago. A segurança de você chegar, ter uma pessoa uniformizada te esperando e uma plaquinha com seu nome. Isso faz toda a diferença, é tranquilidade, é segurança na sua chegada no aeroporto de Santiago.
E tá cada vez mais frio aqui, gente. Quero ir embora para casa. Então deixa o like nesse vídeo. Se inscreva aqui no nosso canal do YouTube. Um beijo gelado. Até o próximo vídeo. Tchau!